A chuva martelava contra as janelas do escritório de advocacia Mendes, e, associados quando Helena Vasconcelos ajustou os óculos pela 10ª vez naquela manhã. Aos 42 anos, era uma das advogadas criminalistas mais respeitadas de São Paulo. Conhecida por sua frieza calculada e postura impecável, sua reputação havia sido construída tijolo por tijolo, ao longo de 2 décadas, sustentando não apenas sua carreira, mas também o casamento com Roberto Mendes, sócio sênior do escritório e figura proeminente da alta sociedade paulistana. Naquela segunda-feira de março, Helena revisava os últimos detalhes de um caso complexo, quando a porta se abriu, sem cerimônia. Uma jovem mulher entrou carregando uma pilha de documentos. Seus cabelos castanhos, ainda úmidos da chuva, grudados nas bochechas rosadas pelo frio desculpe. A demorar, doutora Helena. O trânsito estava impossível, disse a recém-chegada, depositando os papéis sobre a mesa com cuidado estudado. Marina Silva tinha 26 anos e havia sido contratada como estagiária de pós-graduação apenas 3 semanas antes. Formada em Direito pela Universidade de São Paulo com distinção magna cum laude, ela trazia consigo uma mistura intrigante de brilhantismo acadêmico e uma vulnerabilidade que contrastava com a dureza do ambiente corporativo. Seus olhos verdes tinham uma intensidade que Helena notara desde o primeiro dia, mas que hoje parecia particularmente penetrante. Obrigada, Marina. Como foi a audiência no Fórum Criminal? Helena perguntou, tentando manter o tom profissional, enquanto observava a jovem se acomodar na cadeira, em frente à sua mesa. Produtiva. O juiz acatou nossa argumentação sobre a nulidade das provas. Acredito que temos uma chance real de absolvição. Marina respondeu, seus dedos tamborilando nervosamente sobre a pasta. Doutora Helena, posso fazer uma pergunta pessoal? O coração de Helena acelerou imperceptivelmente. Nas últimas semanas, havia percebido algo diferente na forma como Marina a olhava, uma intensidade que ia além do respeito profissional. Mais perturbador ainda, ela havia começado a corresponder a esses olhares. Claro, Helena murmurou, removendo os óculos e massageando a ponte do nariz. A senhora já se sentiu presa, como se estivesse vivendo a vida que outros esperavam, não a que realmente desejava. A pergunta atingiu Helena como um soco no estômago. Durante anos, ela havia enterrado qualquer questionamento sobre suas escolhas, focando na carreira e no casamento, que lhe proporcionava estabilidade e status social. Mas algo na sinceridade dos olhos verdes de Marina fez suas defesas desmoronarem momentaneamente. Por que pergunta isso? Helena respondeu com outra pergunta, sua voz mais rouca do que pretendia. Marina se inclinou ligeiramente para a frente, diminuindo a distância entre elas, porque vejo isso nos seus olhos, especialmente quando o Dr. Roberto está por perto. É como se uma parte de você se apagasse. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão elétrica que nenhuma das duas conseguia ignorar. Helena sentiu um calor subir por seu pescoço, uma mistura de embaraço e algo mais perigoso. Excitação? Marina, isso é inadequado, Helena sussurrou, mas suas palavras careciam de convicção. Inadequado ou verdadeiro? Marina desafiou, seus olhos não se desviando por um segundo sequer. Naquele momento, Helena percebeu que estava à beira de um precipício. Sua vida ordenada, seu casamento de conveniência, sua reputação impecável, tudo poderia desmoronar com uma única palavra, um único gesto. E pela primeira vez em décadas, ela não se importava. Ambos. Helena admitiu finalmente. Marina sorriu. E foi como se o sol tivesse nascido em pleno temporal. Então talvez seja a hora de fazer algo inadequado. A partir daquele momento, começaram os encontros casuais. Um café prolongado durante o intervalo do almoço, conversas que se estendiam muito além do horário comercial, olhares trocados durante as reuniões, que duravam segundos a mais do que o apropriado. Helena descobriu que Marina havia crescido numa família conservadora do interior de Minas Gerais, onde assumir sua sexualidade havia custado o relacionamento com os pais. A jovem havia chegado a São Paulo determinada a reconstruir sua vida, mas também carregando cicatrizes profundas. Meus pais não falam comigo há 3 anos, Marina confessou numa noite em que trabalharam até tarde. Desde que contei sobre minha ex-namorada, Helena sentiu uma dor no peito que não conseguia explicar. Sinto muito. Não sinta.
Me ensinou a valorizar as pessoas que realmente me aceitam, Marina disse. Seus olhos encontrando os de Helena com uma intensidade que fez o mundo parecer parar. Foi durante uma sexta-feira, chuvosa, 3 semanas após aquela primeira conversa reveladora, que tudo mudou, irreversivelmente. Helena havia ficado no escritório para finalizar um relatório, quando percebeu que Marina também permanecera, organizando documentos numa sala adjacente. O escritório estava deserto, apenas o som da chuva e os passos ecoando pelos corredores vazios. Helena se dirigiu à sala, onde Marina trabalhava, inicialmente com a intenção de dispensá-la para casa. Mas quando chegou à porta, as palavras morreram em sua garganta. Marina estava debruçada sobre uma mesa, concentrada, uma mecha de cabelo caída sobre o rosto. A luz suave do abajur criava uma atmosfera íntima, que contrastava drasticamente com o ambiente corporativo frio. Marina, Helena chamou suavemente. A jovem levantou os olhos, e algo no ar mudou instantaneamente. Era como se uma corrente elétrica tivesse sido ligada, carregando o espaço entre elas com uma tensão quase palpável. Doutor Helena, Marina murmurou, endereitando-os lentamente. Pensei que já tivesse ido para casa. Também pensei que você tivesse ido, Helena respondeu, entrando na sala e fechando a porta atrás de si. O som da porta se fechando ecoou como um decreto do destino. Elas se olharam por longos segundos, ambas conscientes de que estavam cruzando uma linha invisível, mas nenhuma disposta a recuar. Marina foi a primeira a se mover, dando um passo em direção a Helena. Você sabe que isso vai mudar tudo, não é? Marina sussurrou, sua voz carregada de desejo e apreensão. Eu sei, Helena respondeu. Sua própria voz tremula, e estou apavorada. Quer que eu pare? Helena fechou os olhos, lutando contra 2 décadas de condicionamento social, contra os votos matrimoniais, contra tudo que havia construído. Quando os abriu novamente, sua decisão estava tomada. Não, ela sussurrou. Marina sorriu e fechou a distância entre elas, suas mãos encontrando o rosto de Helena, com uma delicadeza reverente. Então, não pense, apenas sinta. O primeiro beijo foi hesitante, exploratório, como se ambas estivessem redescobrindo uma linguagem há muito esquecida, mas rapidamente se transformou em algo mais urgente, mais desesperado. Helena se viu pressionando Marina contra a parede, anos de repressão se desfazendo em segundos. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Helena sabia que sua vida havia mudado para sempre. Não havia volta. Ela havia provado de algo proibido e devastadoramente doce, e já estava viciada. O que vamos fazer agora? Marina perguntou, suas mãos ainda entrelaçadas no pescoço de Helena. Não sei, Helena confessou, sua testa encostada na de Marina. Só sei que não posso parar, do lado do forá. A tempestade se intensificava, como se a própria natureza pressentisse que algo fundamental havia mudado. E no silêncio daquele escritório, 2 mulheres se olharam nos olhos, sabendo que haviam iniciado uma jornada sem volta, perigosa e intoxicante. A partir daquela noite, Helena e Marina começaram a viver uma vida dupla. Durante o dia, mantinham a fachada profissional, mas depois do expediente, quando o escritório se esvaziava, elas se encontravam, em segredo. Cada encontro era carregado de urgência e perigo, sabendo que a descoberta significaria não apenas o fim de suas carreiras, mas a destruição de tudo que Helena havia construído. Estamos brincando com fogo, Helena murmurou, numa dessas noites, enquanto Marina traçava padrões invisíveis em seu braço. Então que queimemos juntas. Marina respondeu, selando o destino de ambas, com um beijo que prometia tanto êxtase quanto destruição. Roberto chegou ao escritório às 9 da manhã, seu humor claramente azedado pela descoberta do dia anterior. Estava esperando encontrar Helena em sua sala, submissa e arrependida, pronta para aceitar seus termos. Em vez, encontrou um envelope sobre sua mesa com seu nome escrito na caligrafia impecável de sua esposa. Enquanto Roberto lia a carta de demissão de Helena, com sua justificativa cortante, sobre incompatibilidade irreconciliável de valores profissionais e pessoais, ela e Marina estavam numa cafeteria a 3 quarteirões do escritório,
de mãos dadas sobre a mesa, planejando sua fuga. Temos talvez 2 horas antes que ele realize o que aconteceu e venha atrás de nós. Helena disse, sua voz surpreendentemente calma. Preciso ir em casa pegar algumas coisas, documentos pessoais, roupas básicas, ou resto. O resto podemos substituir. Marina apertou sua mão. Tem certeza disso? Ainda pode voltar. Dizer que foi um momento de loucura. Marina Silva, Helena interrompeu, sorrindo pela primeira vez em 24 horas. Se você tentar me convencer a desistir de você mais uma vez, eu vou te beijar bem aqui nesta cafeteria, na frente de todo mundo. Promessa ou ameaça? Marina perguntou, um sorriso tímido aparecendo em seu rosto. As duas, Helena respondeu, e pela primeira vez, desde que tudo começara, ambas riram genuinamente. Mas a leveza durou pouco. O telefone de Helena vibrou incessantemente, Roberto tentando contatá-la. Ela o desligou e removeu a bateria. Vamos, Helena disse, levantando-se. Quanto mais esperarmos, pior será. Dirigiram-se à casa de Helena em Higienópolis, uma mansão imponente que sempre lhe parecera mais um mausoléu do que um lar. Marina esperou no carro enquanto Helena entrava rapidamente, empacotando apenas o essencial, documentos, algumas roupas, joias que haviam pertencido à sua mãe e que Roberto não poderia reivindicar. Estava terminando de arrumar uma mala, quando ouviu a porta da frente bater com violência. Helena! Onde volta esta? A voz de Roberto ecoou pela casa, carregada de uma fúria que ela nunca havia ouvido antes. O coração de Helena disparou. Ele havia voltado mais cedo do que esperava. Pelo tom de sua voz, estava além da raiva. Menos estava em estado de fúria. Assassina. Helena fechou a mala rapidamente e desceu as escadas. Tentando manter a compostura, Roberto a esperava na sala de estar. Seu rosto distorcido por uma expressão que mesclava ódio, humilhação e desespero. Então é isso? Ele gritou, agitando a carta de demissão no ar. 15 anos de casamento jogados fora por uma aventurazinha lésbica. Roberto, vamos conversar civilizadamente. Helena começou, mas ele a interrompeu com uma gargalhada amarga. Civilizadamente, C-I-V-I-Z-A-D-A-M-E-N-T. Roberto atirou a carta no chão. Você me humilhou, Helena. Me traiu com uma funcionária, uma criança, e agora quer civilidade? Não é uma aventura, Helena disse, erguendo o queixo. Eu a amo. Amor? Roberto cuspiu a palavra como se fosse veneno. Isso é doença mental, Helena. Desvio de conduta. Aos 42 anos, você virou... Isso o que, Roberto? Diga, uma lésbica? Uma mulher que finalmente descobriu quem realmente é, Helena replicou, sentindo uma coragem que não sabia possuir. Uma pária, Roberto rugiu. Uma aberração. Sabe o que vão dizer nos clubes? Nos jantares da sociedade? Pobre Roberto Mendes. A esposa virou sapatão na meia-idade. A crueldade das palavras fez Helena recuar um passo, mas ela se forçou a permanecer firme. Seu machismo tá aparecendo, Roberto. Isso nunca foi sobre amor. Foi sempre sobre posse, sobre status. E daí? Roberto se aproximou, seu rosto a centímetros do dela. Pelo menos eu te ofereci uma vida digna, respeitabilidade, segurança, e você jogou tudo fora. Por quê? Pra ser feliz. Sim, Helena respondeu simplesmente. Para ser feliz, Roberto a olhou por longos segundos, como se estivesse vendo um alienígena. Você perdeu a cabeça completamente. Talvez, mas pela primeira vez, em décadas, estou viva. Helena pegou sua mala e se dirigiu à porta. Se você sair por essa porta, Helena, não haverá volta. Roberto gritou atrás dela. Vou destruir sua reputação. Vou contar para todo mundo o que você é. Vou. Helena parou e se virou. Faça o que quiser, Roberto. Não me importo mais. Não se importa? Roberto riu. Vamos ver se não se importa quando as fotos estiverem em todos os jornais. Quando nenhum escritório decente quiser contratá-la. Quando... Roberto, Helena o interrompeu, sua voz carregada de uma pena genuína. Você não consegue entender,
consegue? Prefiro viver na sarjeta com quem amo, do que num palácio com quem me despreza. E com essas palavras, ela saiu, deixando para trás, não apenas uma casa, mas toda uma vida de mentiras cuidadosamente construídas. Marina a esperava no carro, visivelmente tensa. Ele estava lá? Estava, Helena confirmou, jogando a mala no banco traseiro. E... está furioso. Precisamos sair da cidade. Hoje, para onde? Helena pensou rapidamente. Lembra que você mencionou uma amiga em Florianópolis que tem uma pousada? Clarice? Sim, mas Helena, ela nem me conhece direito. Não sei se liga para ela. Agora, diz que é uma emergência, Helena disse, já dirigindo em direção à rodovia. Precisamos desaparecer até as coisas se acalmarem. Marina fez a ligação, explicando a situação em termos vagos. Clarice, uma mulher de coração aberto, que havia enfrentado seus próprios preconceitos ao assumir sua sexualidade, aos 30 anos, não hesitou em oferecer ajuda. Ela disse que podemos ficar quantos dias precisarmos. Marina relatou, desligando o telefone. Mas Helena, e o dinheiro? Como vamos sobreviver? Você não pode acessar suas contas. Roberto pode bloquear tudo. Helena sorriu. Um sorriso que era parte alívio, parte terror, parte euforia pura. Tenho uma conta secreta. Herança da minha mãe, que Roberto nunca soube. Não é uma fortuna, mas vai nos dar tempo de recomeçar. Elas dirigiram em direção ao sul. A paisagem urbana de São Paulo, gradualmente dando lugar aos campos verdes do interior. Durante as 6 horas de viagem conversaram sobre tudo, e nada menos planos para o futuro. Medos sobre o presente. Memórias do passado, que agora pareciam pertencer a outras pessoas. Você se arrepende? Marina perguntou quando já estavam próximas do destino. Helena olhou para ela, para essa mulher jovem e corajosa, que havia virado sua vida de cabeça para baixo, da maneira mais maravilhosa possível, de ter desperdiçado 42 anos, vivendo uma mentira? Sim, Helena respondeu. De ter te encontrado e escolhido, te amar? Jamais. Chegaram à pousada de Clarice ao pôr do sol, exaustas física e emocionalmente. Clarice as recebeu com um abraço caloroso e perguntas mínimas. Sabia reconhecer mulheres fugindo de situações impossíveis. Vocês estão seguras aqui, Clarice disse, mostrando-lhes um pequeno chalé afastado da construção principal. Fiquem o tempo que precisarem, quando quiserem conversar, e eu estou aqui. Quando quiserem apenas paz, eu entendo. Naquela primeira noite em Florianópolis, Helena e Marina fizeram amor com uma intensidade diferente, não mais carregada do perigo da descoberta, mas sim da certeza de que haviam apostado tudo uma na outra. Era aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. E agora? Marina perguntou, deitada nos braços de Helena, ouvindo o som das ondas através da janela aberta. Agora vivemos. Helena respondeu, um dia de cada vez, juntas. Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras esperançosas, Helena não podia ignorar o nó de ansiedade em seu estômago. Roberto não desistiria facilmente. Homens como ele não aceitavam derrotas, especialmente não derrotas públicas e humilhantes como essa. Ela estava certa. Na manhã seguinte, o telefone da pousada tocou. Clarice atendeu, sua expressão se tornando cada vez mais sombria durante a conversa. Helena, ela chamou depois de desligar, era um jornalista, de São Paulo, perguntando sobre você. Parece que a história vazou. Helena sentiu o mundo girar. O que ele disse? Que há fotos suas circulando, que Roberto está dando entrevistas? Clarice explicou gentilmente. Querida, creio que vocês estão em todos os jornais hoje. Marina correu para comprar os jornais na cidade, voltando com uma pilha de tabloides e jornais sérios. As manchetes eram Devastador House R, E, SPE, ITAD, A, AD5, OG, AD, A abandona marido, por estagiária. O escândalo lésbico que abala a elite paulistana, Helena Vasconcelos, DAD5, OG, AD a exemplar a paria social. As fotos estavam por toda a parte. Fotos delas se beijando, entrando em hotéis, caminhando de mãos dadas. Roberto havia cumprido sua promessa,
de destruir a reputação de Helena, mas também havia exposto Marina ao escrutínio público cruel. Meu Deus! Marina murmurou, folheando os jornais. Que fizemos? Helena olhou para as manchetes, para as fotos que transformavam seu amor em sensacionalismo barato, para a expressão devastada de Marina, e sentiu algo se quebrando dentro dela. Tinham conseguido ficar juntas. Mas a que custo? E mais importante, será que seu amor seria forte o suficiente para sobreviver à tempestade que Roberto havia desencadeado? Os primeiros dias após a explosão midiática foram os mais difíceis da vida de Helena. Confinadas no chalé da pousada, elas assistiam horrorizadas, enquanto a mídia dissecava suas vidas com a crueldade típica dos tabloides brasileiros. Roberto havia se posicionado como um marido traído e humilhado, concedendo entrevistas lacrimosas onde pintava Helena como uma mulher que havia perdido a razão na meia-idade. 42 anos de convivência harmoniosa. Roberto dizia numa entrevista televisionada que Helena assistia com um coração partido. Ela sempre foi uma mulher equilibrada, respeitada. Não sei o que aconteceu. Talvez seja uma crise de meia-idade, uma confusão mental. Estou disposto a perdoar, a buscar tratamento para ela. Se ela quiser voltar para casa, ele está mentindo, Marina disse, desligando a televisão com raiva. Está se fazendo de vítima. Helena permaneceu em silêncio, absorvendo a magnitude da destruição. Nossos colegas de profissão davam declarações lamentando o comportamento inadequado e questionando sua estabilidade mental. A Ordem dos Advogados havia aberto uma investigação ética. Clientes antigos repudiavam publicamente sua conduta. Helena, Marina se ajoelhou ao lado da poltrona onde ela estava sentada. Fala comigo. Há 2 dias você mal diz uma palavra. Estou destruída, Marina. Helena finalmente murmurou. 20 anos de carreira, 15 anos de casamento, uma vida inteira de reputação. Tudo destruído em uma semana. Por minha causa, Marina sussurrou. Lágrimas correndo por seu rosto. Não. Helena segurou o rosto de Marina. Por nossa causa. Por causa do amor que escolhemos viver. Mas você se arrepende? Helena olhou nos olhos verdes de Marina. Aqueles mesmos olhos que haviam revolucionado sua vida meses atrás. Pergunta errada, ela disse suavemente. A pergunta é: valeu a pena? E qual é a resposta? Helena beijou Marina lentamente, vertendo todo o seu amor e determinação naquele beijo. A resposta é que prefiro ser odiada por quem sou do que amada por quem fingia ser. Foi nesse momento que algo mudou em Helena. Ela parou de se ver como vítima e começou a se ver como sobrevivente. Mais do que isso, como guerreira. Clarice, Helena disse naquela tarde, encontrando a proprietária da pousada. Preciso de um favor. Qualquer coisa. Quero dar uma entrevista real, honesta, onde eu conte minha versão da história. Clarice a estudou cuidadosamente. Tem certeza? Pode piorar as coisas. Ou pode melhorar, Helena replicou. Não vou me esconder como se tivesse cometido um crime. Amo uma mulher. Tomei uma decisão corajosa e não vou deixar Roberto controlar a narrativa. Uma semana depois, Helena estava sentada em frente às câmeras de um programa de entrevistas, conhecido por dar voz aos marginalizados. Ao lado dela, Marina segurava sua mão, igualmente determinada a enfrentar o escrutínio público. Doutora Helena, o entrevistador começou. A senhora está sendo acusada de abandonar um casamento de 15 anos por um capricho. Como responde a isso? Helena respirou fundo, olhando diretamente para a câmera. Não foi um capricho, foi um despertar. Aos 42 anos, pela primeira vez na minha vida, eu me apaixonei de verdade. Mas a senhora era casada. Eu estava casada, Helena o corrijo. Existe uma diferença enorme entre estar casada e ser feliz no casamento. Roberto e eu tínhamos um acordo comercial disfarçado de amor. Ele tinha uma esposa troféu. Eu tinha segurança social. Mas amor, paixão, companheirismo verdadeiro, nunca tivemos. E com Marina foi diferente? Helena olhou para a mulher ao seu lado, seus olhos se enchendo de lágrimas. Com Marina eu descobri
O que era sentir o coração acelerar quando alguém entra na sala? O que era não conseguir dormir pensando em outra pessoa? O que era querer compartilhar cada pensamento, cada sonho, cada medo? Marina, o entrevistador se virou para a jovem. Você não se sente responsável por destruir um casamento? Marina ergueu o queixo, sua voz firme, apesar do nervosismo visível. Eu não destruí nada que já não estivesse quebrado. Helena estava morrendo lentamente naquele casamento. Eu apenas a ajudei a lembrar que ela estava viva. A entrevista durou 1 hora, durante a qual ambas falaram sobre amor, coragem, autenticidade e o direito de buscar a felicidade, independente das expectativas sociais. Helena foi particularmente eloquente ao falar sobre a hipocrisia de uma sociedade que celebra o amor nas telas de cinema, mas condena as pessoas reais que têm coragem de vivê-lo. A repercussão foi imediata e polarizada, enquanto conservadores as atacaram com ainda mais virulência. Grupos de apoio LGBT, feministas e pessoas que haviam enfrentado situações similares começaram a se manifestar em defesa delas. Vocês se tornaram um símbolo, Clarice comentou alguns dias depois, mostrando as centenas de mensagens de apoio que chegavam à pousada. Mulheres que se identificaram com sua história, casais do mesmo sexo que se sentem representados. Helena lia as cartas com lágrimas nos olhos. Mensagens de mulheres que haviam vivido casamentos infelizes por décadas. Jovens LGBT que se sentiam inspirados por sua coragem. Pessoas que haviam perdido tudo por assumir sua sexualidade e encontraram esperança na história delas. Talvez nossa dor tenha servido para alguma coisa, Marina comentou, lendo uma carta de uma adolescente de 16 anos que havia se assumido para os pais depois de assistir à entrevista. Foi durante essa fase que Helena tomou outra decisão radical. Vou abrir meu próprio escritório, ela anunciou para Marina certa manhã, aqui em Florianópolis. Sim. Especializado em direito de família, divórcios complexos, guarda de filhos em casais homoafetivos, Helena explicou. Seus olhos brilhando com uma paixão que Marina não via há semanas. Há uma demanda enorme e poucos advogados dispostos a pegar esses casos. E como vai conseguir clientes? Depois de toda essa exposição, Helena sorriu. Exatamente por causa da exposição. As pessoas sabem que eu entendo o que é lutar por amor, o que é enfrentar preconceito. Sabem que não vou julgá-las. Helena estava certa. 3 meses depois, seu pequeno escritório em Florianópolis estava prosperando. Clientes chegavam de todo o sul do país, buscando uma advogada que compreendia as nuances dos relacionamentos não convencionais, que havia enfrentado na própria pele a crueldade do sistema legal, quando usado como arma de vingança pessoal. Marina, por sua vez, havia conseguido uma posição num escritório local, especializado em direito trabalhista. Longe da sombra de Helena, ela floresceu profissionalmente, revelando um talento natural para litígios que impressionava colegas mais experientes. 6 meses após deixarem São Paulo, elas estavam numa festa na casa de Clarice quando Helena percebeu que estava genuinamente feliz, pela primeira vez em décadas. Não a felicidade artificial dos eventos sociais da elite paulistana, mas uma alegria profunda e autêntica. Em que está pensando? Marina perguntou, aproximando-se com 2 taças de vinho, que talvez Roberto tenha me feito um favor. Helena respondeu, aceitando a taça. Como assim? Se ele não tivesse descoberto nosso caso, se ele não tivesse me forçado a escolher, eu provavelmente teria continuado vivendo aquela vida dupla para sempre. Helena explicou, morrendo lentamente de tédio e repressão. Marina sorriu. Então devemos brindar ao Roberto? Jamais. Helena riu. Mas podemos brindar a nossa coragem de recomeçar. Elas ergueram as taças sob o céu estrelado de Santa Catarina, brindando não apenas ao amor que as havia unido, mas à força que as havia sustentado durante a tempestade. Umbano depoiou. Helena recebeu uma carta que a fez rir até as lágrimas. Ira do Roberto, escrita num tom formal e distante, informando que havia se casado, novamente menos, com uma socialite 20 anos mais nova, loira e submissa. Exatamente o que sempre havia querido numa esposa. Ele encontrou sua boneca, Helena comentou, mostrando a carta para Marina.
e nós encontramos nossa liberdade. Marina replicou, beijando-a suavemente, naquela noite, fazendo amor na casa que haviam comprado juntas. Uma casa pequena, mas cheia de luz, com vista para o mar. Helena refletiu sobre a jornada que as havia trazido até ali. Havia perdido uma vida de privilégios, mas ganhado uma vida de verdade. Havia trocado a aprovação social pelo amor verdadeiro. Havia abandonado a segurança pela autenticidade. Valeu a pena. Ela sussurrou contra o cabelo de Marina. O quê? Tudo. Cada momento de dor, cada lágrima, cada noite sem dormir, valeu a pena para chegar até aqui. Marina se aninhou mais próxima, seus dedos traçando círculos preguiçosos no peito de Helena. Você sabe que eu te amo, além da razão, né? Eu sei. Helena sorriu na escuridão, e é exatamente assim que deve ser. Amor, além da razão. Amor que desafia a lógica. Amor que vale qualquer preço, do lado, do fora. As ondas que bivam na praia com sua cadência eternal, lavando constantemente a areia, recomeçando infinitamente. Como elas. Como seu amor, como suas vidas. Helena Vasconcelos havia morrido naquele escritório em São Paulo, destruída pelo escândalo e pelo preconceito. Mas das cinzas daquela mulher havia nascido uma nova Helena, menos mais corajosa, mais autêntica, mais viva do que jamais havia sido, e, olá, lado dela. Marina não era mais a estagiária insegura, mas uma mulher plena, amada e livre, para ser exatamente quem sempre havia sido, juntas. Elas haviam provado que mesmo os laços mais proibidos, quando verdadeiros, são mais fortes que todas as convenções sociais. Haviam descoberto que o amor, quando real, não pergunta permissão. Ele simplesmente acontece, avassalador e transformador, como uma força da natureza. E naquela noite, ouvindo o mar que havia se tornado trilha sonora de suas vidas, elas sabiam que haviam escolhido certo. Haviam escolhido o amor. Haviam escolhido a verdade. Haviam escolhido a vida. E isso, no final das contas, era tudo que realmente importava. Helena permaneceu em sua sala até muito depois que o escritório se esvaziou, observando através da parede de vidro Marina, organizando seus documentos, completamente alheia à tempestade que se aproximava. Cada movimento da jovem era como uma punhalada no coração de Helena, sabendo que talvez fosse uma das últimas vezes que haveria, quando Marina finalmente terminou e se dirigiu à sua sala. Helena sentiu o estômago se contrair. Tinha menos de 12 horas para tomar a decisão mais importante de sua vida. Você ficou até tarde de novo, Marina disse, entrando e fechando a porta. Roberto já foi embora? Sim, Helena respondeu, sua voz soando estranha até para ela mesma. Marina se aproximou, uma expressão de preocupação cruzando seu rosto. Está tudo bem? Você parece. Marina Helena interrompeu, levantando-se abruptamente. Precisamos conversar. A jovem parou, algo no tom de Helena, fazendo seus instintos dispararem. Sobre o quê? Helena não conseguiu responder imediatamente. Como explicar que o mundo delas havia desmoronado? Como contar que Roberto sabia de tudo? Como destruir a pessoa que mais amava no mundo? Helena, você está me assustando, Marina disse, aproximando-se mais. Ele sabe. Helena finalmente conseguiu murmurar. Quem sabe? Sabe o qual? Robert, ele sabe sobre nós. Helena disse, as palavras saindo como vidro moído de sua garganta. O rosto de Marina empalideceu instantaneamente. Como? Helena abriu a gaveta da mesa e retirou uma das fotografias que Roberto havia deixado, empurrando-a em direção a Marina. A jovem olhou para a imagem, menos as duas se beijando no estacionamento, e suas pernas pareceram falhar. Deus do céu! Marina sussurrou, desabando numa cadeira. Há quanto tempo ele sabe? Contratou um investigador há 2 semanas. Helena explicou, sentindo cada palavra como uma condenação. Tem fotos, datas, locais, evidências suficientes para destruir nossas vidas. Marina passou as mãos pelo cabelo, o pânico crescendo em seus olhos. E o que ele vai fazer? Helena fechou os olhos, não conseguindo suportar ver o desespero no rosto da mulher que amava. Deu-me um ultimato. Ou termino com você e me submeto a tratamento psicológico. Ou ele torna tudo público.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina ficou olhando para a fotografia por longos minutos, como se pudesse faz-clá desaparecer através da força de vontade. Eu vou embora, Marina disse finalmente, sua voz apenas um sussurro. O quê? Vou pedir demissão. Sair de São Paulo, voltar para Minas Gerais, Marina explicou, lágrimas começando a correr por seu rosto. Assim você não perde tudo que construiu. Marina, não. Helena se levantou, desesperada. Não é justo que você... Justo? Marina riu amargamente. Helena, nada disso é justo. Você tem uma vida, uma carreira, um status social. Eu sou apenas uma estagiária que pode recomeçar em qualquer lugar. Você não é apenas nada, Helena replicou, contornando a mesa para segurar as mãos de Marina. Você é tudo para mim. Então por que está considerando a proposta dele? Marina perguntou, seus olhos verdes se cravando nos de Helena. A pergunta atingiu Helena como um soco, porque ela estava considerando, por medo, por covardia, por estar tão condicionada a preservar sua vida ordenada, que não conseguia imaginar viver de outra forma. E, eu não sei, Helena admitiu sentindo-se menor do que nunca. Marina se levantou, afastando-se de Helena como se sua proximidade fosse fisicamente dolorosa. Você sabe, sim, você está com medo. Medo de perder sua vidinha perfeita, seus jantarzinhos da sociedade, sua reputação impecável. Não é assim, não é? Marina se virou, seus olhos flamejando de dor e raiva. Então me diga, Helena, se você tivesse que escolher agora, neste momento, entre mim e tudo, o resto, o que escolheria? Helena abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. Seu silêncio foi resposta suficiente. Imaginei, Marina murmurou, pegando sua bolsa. Sabem qual é a diferença entre nós, Helena? Eu já perdi minha família uma vez, por ser quem sou. Já paguei esse preço. Você nunca pagou preço nenhum por nada. Marina, espere. Não. Marina se dirigiu à porta, parando apenas para se virar, uma última vez. Vou facilitar a sua escolha. Amanhã cedo, entregarei minha carta de demissão. Você pode ficar com sua vida perfeita e sua consciência limpa. Eu te amo. Helena gritou, desesperada. Marina parou com a mão na maçaneta, suas costas se curvando como se tivesse levado um golpe físico. Se me amasse de verdade, não deixaria nada nem ninguém nos separar. E com essas palavras, ela saiu, Helena sozinha com o eco de seus próprios medos, e a certeza devastadora de que havia perdido a única coisa que realmente importava. Helena passou a noite em claro andando pela casa como um fantasma. Roberto havia ido para o clube, como sempre fazia quando estava aborrecido com alguma coisa, deixando-a sozinha com seus pensamentos torturantes. Cada cômodo da casa lhe parecia estranho, como se ela fosse uma visitante em sua própria vida. Às 3 da manhã, ela se encontrou no jardim, usando apenas o pijama, chorando sob a chuva fina que começara a cair. Toda sua vida havia sido sobre controle, sobre manter as aparências, sobre seguir o caminho esperado. Quando havia parado de viver e começado apenas a existir? Quando o sol nasceu, Helena havia tomado sua decisão. Chegou ao escritório, antes de todos, incluindo Marina. Sentou-se em sua mesa e redigiu 2 cartas. Uma de demissão do escritório, outra para Roberto explicando que não conseguia mais viver uma mentira. Marina chegou às 8 em ponto, visivelmente abatida, carregando sua própria carta de demissão. Quando viu Helena em sua mesa, parou na porta como se tivesse visto um fantasma. Pensei que não viria hoje, Marina disse, sua voz cuidadosamente controlada. Precisava vir. Para fazer isso, Helena disse, levantando-se e entregando sua carta de demissão para Marina. Peça para alguém entregar ao Roberto quando ele chegar. Marina olhou para a carta confusa. O que é isso? Minha carta de demissão? Helena, não. Você estava certa. Helena a interrompeu. Eu estava com medo. Medo de perder uma vida que nem mesmo era minha. Mas sabe do que eu tenho mais medo? De perder você. Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Marina. O que está dizendo? Estou dizendo que escolho você, escolho nós, Helena disse, aproximando-se. Não sei como vamos fazer isso funcionar. Não sei onde vamos morar,
ou como vamos sobreviver, mas sei que não posso viver sem você. E Roberto? As fotos, sua carreira. Helena segurou o rosto de Marina entre suas mãos. Que se dane tudo isso. Prefiro ser pobre e feliz com você do que rica e morta por dentro sem você. Marina desabou nos braços de Helena, ambas chorando de alívio e terror ao mesmo tempo. Tinham tomado sua decisão, mas sabiam que a guerra estava apenas começando. E agora? Marina perguntou contra o peito de Helena. Agora enfrentamos as consequências juntas, Helena respondeu, beijando o topo da cabeça de Marina. Aconteça o que acontecer. Do outro lado da parede de vidro, alguns funcionários começavam a chegar. Logo Roberto estaria lá também, e tudo se tornaria irreversível. Mas pela primeira vez em décadas, Helena se sentia verdadeiramente viva. Eu te amo, ela sussurrou para Marina. Eu também te amo, Marina respondeu, para sempre. Elas sabiam que tinham apenas alguns minutos antes que sua nova realidade começasse. Alguns minutos antes de enfrentarem a fúria de Roberto, o escândalo público, a destruição de tudo que Helena havia construído. Mas naqueles minutos, abraçadas na penumbra da sala, elas eram apenas duas mulheres que haviam escolhido o amor sobre a segurança, a verdade sobre a conveniência. E isso, no final, era tudo o que importava. As semanas que se seguiram ao primeiro beijo foram uma montanha-russa emocional para Helena. Durante o dia, ela mantinha sua máscara profissional impecável, participando de reuniões, defendendo clientes, jantando com Roberto em eventos sociais da elite paulistana. Mas à noite, quando as luzes do escritório se apagavam, ela se transformava numa mulher completamente diferente, vulnerável, apaixonada, disposta a arriscar tudo por alguns momentos roubados com Marina. Os encontros secretos se tornaram mais frequentes e ousados. Inicialmente limitados ao escritório após o horário comercial, começaram a se aventurar por territórios mais perigosos. Um hotel discreto na Vila Madalena. Um apartamento alugado por temporada que Marina conseguira através de uma amiga. Cada novo local representava uma escalada na intensidade de sua conexão e também no risco que corriam. Foi numa quinta-feira, chuvosa de abril, que Helena percebeu o quanto estava mudada. Estava emicosa, preparando o jantar para Roberto, quando seu telefone vibrou com uma mensagem de Marina. Preciso de você. Agora, o coração de Helena disparou. Roberto estava na sala, assistindo ao jornal, esperando o jantar. Era o cenário perfeito da vida doméstica que ela havia cultivado por 15 anos. Mas a simples mensagem de Marina fez todo esse mundo parecer artificial, como um cenário de teatro, do qual ela desesperadamente queria escapar. Amor, vou só na farmácia, Helena gritou para Roberto, pegando as chaves do carro com mãos trêmulas. Agora, mas o jantar. Roberto protestou da sala. Volto em 20 minutos. Comece sem mim. Helena respondeu, já saindo pela porta. Dirigiu como uma possessa pelas ruas molhadas, até o pequeno apartamento, na Bela Vista, onde se encontravam. Marina a esperava na porta, seus olhos vermelhos de choro. O que fez Helena esquecer completamente de qualquer cautela? O que aconteceu? Helena perguntou, envolvendo Marina em seus braços, assim que a porta se fechou. Minha irmã ligou. Marina soluçou contra o peito de Helena. Meu pai teve um infarto. Está internado. Helena sentiu o coração se partir. Sabia o quanto Marina sofria com o distanciamento da família, mesmo fingindo que não se importava. Você precisa ir vê-lo, Helena disse suavemente, afastando o cabelo do rosto de Marina. Eles não vão me querer lá. Para eles, eu não existo mais. Marina chorou mais intensamente. Você existe para mim, Helena sussurrou, suas próprias palavras a surpreendendo com sua intensidade. Você é a coisa mais real que já aconteceu comigo. Marina levantou o rosto, seus olhos verdes brilhando através das lágrimas. Helena, eu te amo. Helena disse, as palavras saindo antes que pudesse detê-las. Sei que é loucura, sei que é impossível, mas eu te amo. O que aconteceu a seguir foi uma explosão de paixão e desespero. Elas se amaram com uma intensidade que beirava o desespero, como se fosse a última vez, como se pudessem gravar aquele momento em suas almas para toda a eternidade. Mais tarde, deitadas
entrelaçadas na penumbra do apartamento. Marina traçava círculos no peito nu de Helena. Eu também te amo. Marina murmurou contra sua pele. Mais do que deveria. Mais do que é seguro. Então vá ver seu pai, Helena disse, beijando o topo da cabeça de Marina. Não deixe que nossa situação te impeça de tentar reconquistar sua família. E se eu voltar, e você tiver mudado de ideia? Se perceber que isso é loucura demais? Marina perguntou, sua voz cheia de vulnerabilidade. Helena segurou o rosto de Marina, forçando-a a encontrar seus olhos. Então você me conhece muito mal. Marina viajou na manhã seguinte, e Helena descobriu o que era verdadeira saudade. Cada minuto parecia uma hora, cada hora uma eternidade. Tentava se concentrar no trabalho, ser uma boa esposa para Roberto, manter as aparências, mas sentia-se como um fantasma, navegando por sua própria vida. Foi Roberto quem notou primeiro. Você anda estranha. Helena, ele comentou durante o jantar, numa sexta-feira. Aconteceu alguma coisa no escritório? Helena quase engasgou com o vinho. Por que diz isso? Sei lá. Você parece diferente, mais jovem de certa forma, mas também mais inquieta, Roberto observou. Seus olhos experientes de advogado a estudando. Há algo que não está me contando? O coração de Helena bateu tão forte que ela teve certeza de que Roberto poderia ouvi-lo. Só estresse do trabalho. Você sabe como é, Roberto assentiu. Mas ela percebeu que ele não estava totalmente convencido. Naquela noite, quando ele tentou fazer amor com ela, Helena se forçou ao responder, mas cada toque parecia errado. Cada beijo uma traição, não a ele, mas a Marina. Marina retornou a São Paulo numa terça-feira, e elas se encontraram no apartamento secreto, assim que o escritório fechou. Marina parecia mais magra, mais frágil, mas também havia uma determinação nova em seus olhos. Como foi? Helena perguntou, segurando as mãos de Marina. Difícil, meu pai. Ele falou comigo, pela primeira vez em 3 anos, Marina respondeu, lágrimas brotando novamente. Disse que me perdoava, que sempre me amou, mesmo discordando das minhas escolhas. Helena sorriu, genuinamente feliz pela mulher que amava. Isso é maravilhoso. Ele me perguntou se eu era feliz. Marina continuou, e pela primeira vez, pude dizer que sim, por sua causa. Elas se amaram naquela noite com uma ternura nova, diferente da paixão desesperada das semanas anteriores. Era como se o reconhecimento da família de Marina tivesse legitimizado, de alguma forma, o amor delas. Mas a felicidade durou pouco. Na manhã seguinte, Helena chegou ao escritório para encontrar Roberto em sua sala, uma expressão sombria no rosto. Sobre sua mesa, havia fotografias dela e Marina entrando no prédio na Bela Vista. Fotografias dela se beijando no estacionamento do escritório. Fotografias que destruíam qualquer possibilidade de negação. Sente-se, Helena, Roberto disse, sua voz perigosamente calma. Helena sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Suas pernas mal a sustentavam enquanto se dirigia à cadeira. Roberto, eu posso explicar. Pode? Então, explique-me como minha esposa, a mulher que jurou fidelidade diante de Deus e dos homens. Tá tendo um caso com nossa estagiária, Roberto diz, empurrando as fotos em sua direção. Helena olhou para as imagens, seu rosto corado de vergonha e terror. Como você, um investigador particular. Contratei-o há 2 semanas quando percebi que você estava diferente, Roberto explicou, sua voz gélida. Imagina minha surpresa ao descobrir que minha respeitada esposa virou lésbica na meia-idade. A crueldade nas palavras de Roberto cortou Helena como uma lâmina. Não é assim como. Roberto se levantou, começando a caminhar ao redor da mesa. Helena, você tem ideia do que isso significa para mim? Para o escritório? Para nossa posição social? Roberto, por favor. Helena implorou, lágrimas correndo por seu rosto. Quanto tempo? Ele perguntou, abruptamente. O quê? Quanto tempo está acontecendo isso? Helena hesitou, sabendo que qualquer resposta seria uma condenação. Algumas semanas. Roberto riu, um som amargo e sem humor. Jogou fora 15 anos de casamento, por algumas semanas de aventura, com uma garota. Não é aventura. Helena explodiu,
levantando-se da cadeira. Ei! O tapa veio rápido e certeiro, o som ecoando pela sala como um trovão. Helena levou a mão ao rosto, chocada. Em 15 anos de casamento, Roberto nunca havia levantado a mão para ela. Nunca mais diga isso na minha presença, Roberto sibilou. Amor, isso é perversão, Helena. Doença? Você não entende, Helena começou, mas Roberto a interrompeu. Entendo perfeitamente. E sei exatamente o que vamos fazer. Roberto retornou à sua cadeira, reassumindo sua postura de advogado experiente. Você vai terminar com essa coisa. Imediatamente. A garota será demitida hoje, e você vai se submeter a tratamento psicológico, Roberto. Não. E se você se recusar, ele continuou como se ela não tivesse falado. Essas fotos se tornarão públicas. Imagina as manchetes. Respeitada advogada abandona marido por estagiária lésbica. Sua carreira acabará. Minha reputação será manchada, mas eu sobreviverei. Você não. Helena sentiu o chão se abrir sob seus pés. Roberto havia jogado xeque-mate. Ele conhecia perfeitamente seus pontos fracos. Sabia exatamente onde atacar para causar máximo dano. Você tem até o fim do dia para decidir, Roberto disse, guardando as fotos numa pasta. Ou sua vida continua comigo, nos conformes, ou ela acaba completamente. Escolha sabiamente. Helena ficou sozinha, em sua sala tremendo, incontrolável. Do outro lado da parede de vidro, podia ver Marina trabalhando em sua mesa, alheia ao terremoto que havia acabado de devastar suas vidas. Como poderia escolher between o amor de sua vida e a própria sobrevivência? E mais importante ainda, como poderia olhar nos olhos de Marina e destruir o coração da mulher que amava, para salvar sua própria pele? O dia se arrastou como uma eternidade, e quando o relógio marcou 6 da tarde, Helena ainda não sabia qual decisão tomaria.